Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. E hoje nós vamos falar dessa proposta que o goleiro Diego Alves pode estar recebendo do futebol brasileiro, um rival do futebol brasileiro da Série A, de olho em Diego Alves. A gente vai estar explicando toda essa situação aqui no vídeo. E obviamente vamos falar também dessa reunião que foi desmarcada, né, entre membros das torcidas organizadas do Flamengo e alguns jogadores do clube, né? Além disso, vamos obviamente atualizar essa bomba, né? Essa bomba relógio que é o Flamengo hoje, né? O Flamengo que hoje não fala a mesma língua, né? O torcedor com o jogador com o treinador parece que também já não está mais agradando o Marcos Braz que muito omisso em tudo isso, né? E a gente vai falar agora nesse vídeo aqui. Tudo isso e muito mais agora aqui na Rubro News Futebol Clube. Vem comigo. E antes de começar esse vídeo, eu peço para você aquele recadinho inicial, né? Se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o like aqui no vídeo. Se você chegou no vídeo agora e esqueceu de deixar o seu like, deixe o seu like aqui no vídeo e também nas lives e em todos os conteúdos da Rubro News Futebol Clube. É muito importante para o nosso crescimento, falta um pouco menos ali de 250 inscritos para a gente chegar à marca de 50 mil. A gente sabe que tem muitos outros canais aí com muito mais inscritos, mas aqui a gente está na humildade, né? Então eu peço para você, a sua inscrição faz muita diferença, você é muito importante aqui no canal e muito bem-vindo, né? E por isso que eu sempre falo, quando você está assistindo nossos conteúdos, coloque aqui suas opiniões nos comentários, que sempre que possível a gente vai estar respondendo e interagindo com vocês. Beleza? Então, ó, botão vermelho, inscreva-se, é de graça, não custa nada, não dói. Acione o sino de notificação, deixe o like e se você quiser, né, compartilhe nas nossas redes sociais, né? Na verdade, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, é muito importante. Então, mais uma vez, estamos nesse projeto de chegar a 50 mil inscritos. Dê essa moral pro Julião, se inscreva aqui na Rubro News Futebol Clube. Beleza? Então, sem mais e sem muitas delongas, vamos começar a falar sobre os assuntos desse vídeo. Primeiro, essa situação em que o Flamengo, né, na verdade o Marcos Braz, que cancelou a reunião que ia existir ontem, ia acontecer ontem às 20 horas, entre alguns conselheiros do clube, para poder pontuar algumas coisas em relação ao futebol do Flamengo, né, ao estatuto também que o Flamengo está tentando inserir, de que será proibido qualquer membro da diretoria do clube ter outro vínculo em relação à política e ao mesmo tempo do Flamengo e também a política do nosso país. Então isso possivelmente seria tratado também. E Marcos Braz, por volta das 4 horas de ontem, ele desmarcou essa reunião que era para acontecer ontem, quarta-feira, às 20 horas. Né? Ainda hoje, no dia de hoje, perdão, também teve a informação que alguns jogadores não estavam confortáveis de participar dessa reunião com as torcidas organizadas, embora alguns nomes saíram e foram ventilados na imprensa de que, por exemplo, Davi Luiz, Diego Ribas, Davi Luiz, até o mesmo Felipe Luiz e o Diego Ribas e também o Gabigol topariam conversar com membros das torcidas organizadas do Flamengo. As mais conhecidas, né? Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem Flá e também a Urubuzada, entre outros. Mas essa reunião também foi desmarcada, justamente porque esses conselheiros que comentaram e pleitearam, conseguiram 60 assinaturas para ter essa reunião com o vice-presidente de futebol do Flamengo, teve essa reunião cancelada, indagaram, mas por que a reunião com alguns conselheiros do clube foi cancelada pelo vice-presidente de futebol e a reunião da alguns representantes do futebol do Flamengo, né, jogadores do clube, junto com alguns membros de torcida organizada, continuaria? Então houve um certo bom senso. A reunião que teve ontem foi justamente do Marcos Braz com alguns vice-presidentes das pastas do Clube de Regatas do Flamengo e também o Rodolfo Landim, que participou dessa reunião de forma virtual. O presidente do Flamengo se encontra na Europa, é uma viagem profissional / particular e deve ter o seu retorno entre o dia 13 e o dia 14. Então a reunião de ontem foi cancelada por volta de 4 horas da tarde de ontem mesmo, e a reunião com a torcida organizada que poderia acontecer hoje, primeiramente no Ninho, depois em um local neutro, não haverá essa reunião também, pelo menos até segunda ordem.
Essa reunião que aconteceu de Marcos Braz com alguns vice-presidentes do futebol do Flamengo e Rodolfo Landim de forma virtual ontem, essa aconteceu. Inclusive, Marcos Braz foi indagado por muitos assuntos em relação ao departamento de futebol do Flamengo. Segundo a matéria do Caê Mota, do ge.com, ele usou o Twitter, deixando bem claro que, inclusive, alguns assuntos sobre renovações de jogadores, momento do técnico Paulo Souza, foram indagados e a matéria diz que o lado de Marcos Braz, o seu posicionamento foi aceito, né? Foi aceito, não a desculpa, né? Mas a resposta, o parecer de Marcos Braz foi aceito pelos vice-presidentes das pastas do clube e do presidente Rodolfo Landim. O certo é que ontem teve também uma notícia publicada pela UOL, pelo grande jornalista Juca Kfouri, que Marcos Braz já estaria bem chateado e insatisfeito com o trabalho de Paulo Souza. Só para lembrar para vocês, galera, o Marcos Braz é que contratou o Paulo Souza, tá? Então, que ele venha a público para assumir. E que se ele acha que foi um erro dele, eu sou totalmente contra, nesse momento, mandar o Paulo Souza embora. Que, assim, tem muitos prós e muitos contras. Eu queria a opinião de vocês aqui no chat. Vou falar por quê. A gente não pode hoje nem achar se o Paulo Souza é muito bom ou muito ruim, né? Porque esses jogadores hoje não jogam com muita... Não jogam pelo treinador, podemos dizer assim. Você viu lá no gol que o Mateuzinho fez na Libertadores contra o Sport Cristal, ninguém foi comemorar com o treinador. E o que acontece no clube? E vocês vão entender meu raciocínio, pelo menos eu tento explicar meu raciocínio para vocês. Eu sou um cara que não curto o trabalho do Marcos Braz, não acho que o Paulo Souza faz um bom trabalho, longe disso. E hoje o Paulo Souza, por exemplo, ele está tendo muito mais know-how no Flamengo por ser um justiceiro, um cara que está deixando bem claro essa sacanagem e putaria que acontece no Flamengo, do que como treinador. Porque as suas escolhas como treinador, elas são um tanto quanto duvidosas, as suas escolhas. Né? Então o certo é que hoje ele está tendo um papel muito mais de justiceiro do que um bom treinador. Seus números não são tão bons assim. E o futebol do Flamengo é muito ruim, é sofrível. Claro, aí entra a pontuação dos jogadores também não estarem correspondendo. Né? Os jogadores, de repente, estão boicotando o treinador. Tem todo um trâmite envolvendo isso. É uma situação bem complexa. Agora, se o Marcos Braz deu essa entrevista para o Juca Kfouri, o Juca Kfouri não ia brincar com uma coisa dessa, dizendo que já está insatisfeito com o Paulo Souza, então, irmão, o Marcos Braz é o seguinte, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É isso, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Enfim, então, se ficar, o bicho... acho que é isso. Vocês entenderam? Ele tá na sinuca de bico, galera. Sabe por quê? Porque se ele mandar o Paulo Souza embora, ele vai estar comprovando que ele foi incompetente em contratar o treinador que ele foi lá para escolher, teoricamente, em Portugal. Não estudou o treinador? Não estudou a sua metodologia? Não viu o seu currículo? E se ele manter o treinador, ele vai arrumar briga com os jogadores, que ele também é refém. Então o principal culpado do Flamengo é o Marcos Braz, Bruno Spindel. Agora, se ele chegar aqui e mandar o Paulo Souza embora falando e assumindo a sua culpa, que ele foi incompetente de contratar um treinador e botar na conta dele, não dos jogadores, por mais que isso possa soar meio que defensivo a esse bando de jogadores que não querem mais nada, ele vai ser, pelo menos nesse ponto, homem de assumir o seu erro. Mas eu duvido que ele vai fazer isso, porque ele é um cara vaidoso. Se o Marcos Braz assumir que está mandando o Paulo Souza embora, que foi um erro de leitura, foi um erro da gestão dele, ele, entre aspas, vai estar assumindo o seu erro. Coisa que ele não faz. Ele é muito vaidoso. Ou seja, o Flamengo vive uma sinuca de bico. O certo é que nessa reunião que teve de Marcos Braz, alguns vice-presidentes da pasta e o Rodolfo Landim via web, né, virtualmente, ele deixou bem claro que o Rodolfo Landim deve voltar no dia 13 e 14 de abril e até lá não vai ter nenhum tipo de alteração, pelo menos a princípio, se não houver algum tipo de pedido de demissão da comissão técnica e também da parte diretiva do clube. O certo é que dia 13 e dia 14, quando o Rodolfo Landim voltar, parece que aí sim algumas definições podem ser feitas. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sobre mercado da bola. A informação que eu recebi há 2 dias atrás, eu tentei apurar com muita calma, conversei com alguns amigos setoristas meus em Porto Alegre, né? Algumas pessoas que cobrem Grêmio, Inter, pessoas que têm muita influência no mercado porto-alegrense, mercado lá do Sul, e que eu cheguei à informação há 2 dias atrás
que o Internacional está observando essa situação e toda essa movimentação Diego Alves, Flamengo, Flamengo, Diego Alves. Né? O goleiro tem contrato até o fim do ano com o Flamengo, no meio do ano poderia estar assinando um pré-contrato. Algumas outras equipes estão de olho nele, parece que o Querétaro do México é uma delas, né? Surgiu essa informação ontem. Mas a informação que eu tenho é que o Internacional de Porto Alegre está analisando e observando bem essa situação do Diego Alves. É um goleiro experiente, o Inter tem alguns goleiros jovens no seu elenco, né? O Gabriel é um goleiro que acho que falhou na Copa do Brasil, o torcedor do Inter não deposita tanta confiança, e parece que o Internacional estaria disposto a fazer uma proposta pelo goleiro do Flamengo, que hoje é o terceiro goleiro. Né? O goleiro titular é o Hugo, o Flamengo contratou o Santos, que gradativamente deve ser o novo titular do Flamengo ao longo do tempo, ele tem contrato longo com o clube, e o Diego Alves hoje é a terceira opção para a posição. O goleiro, como eu falei, tem contrato até o fim do ano com o Flamengo e estaria despertando o interesse do Internacional de Porto Alegre. E aí, galera? Quero a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Seria uma boa o Flamengo negociar o Diego Alves com o Internacional de Porto Alegre? Seria uma boa uma demissão do Paulo Souza? Seria uma boa um afastamento do Marcos Braz, uma vez também que ele tem um cargo político aqui no Rio de Janeiro? Isso poderia estar prejudicando e afetando o clube, até porque a imagem do Marcos Braz está muito desgastada. Eu lembro a todos vocês que o Rodolfo Landim deve voltar de viagem à Europa entre o dia 13 e 14 de abril, e até esse dia nenhum movimento, a princípio, deve acontecer pela parte do departamento de futebol do clube, tanto diretivo quanto técnico. Então é isso, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Antes disso, eu vou deixar um recadinho, ó. Sigam minhas redes sociais, @JúlioMiguelNeto. É muito importante, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, de novo, se você não é inscrito aqui na Rubro News, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like, é de graça, não custa nada. Se você quiser fazer parte do clube de membros também da Rubro News, tem aqui embaixo na descrição. Seja um membro do canal. E também, no sábado, tem Flamengo e Atlético Goianiense. Eu conto com todos vocês na transmissão da Dália, Rubro News na Dália. Então, se você quer escutar os comentários de Júlio Miguel Neto, Jonas Stelma e o Dr. Nelson Marques, além do polêmico Clóvis, né, que também às vezes faz alguns comentários, está sempre interagindo com a gente lá, baixe o aplicativo da Dália. Está vendo esse QR Code que está aqui já há algum tempo na tela? Baixe o aplicativo, pegue o seu celular, aponte a câmera, baixe lá a Dália, aplicativo da Dália, D-A-L-E, use esse QR Code aqui e você vai usar o convite Rubro News na Dália. Usou esse convite Rubro News na Dália, você já está apto a entrar na nossa comunidade, e é de graça o aplicativo, não custa nada, e aí você vai ver o jogo ouvindo o Rubro News na Dália, eu, Jonas Stelma, Dr. Nelson Marques, beleza? Conto com vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um beijo, um abraço para todos os jornalistas, né? Hoje é dia do jornalista, muito obrigado pela confiança, recebi muitas mensagens de carinho hoje, e eu conto com todos vocês aqui, tá bom? Um abraço, galera, saudações!